Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Luiz Ralfo, arquiteto aqui da Bela Vista, competentíssimo em seu trabalho, amigão nosso aqui que frequenta também o Empório do Bacalhau aqui, certo? Quem quiser entrar em contato aí com o Luiz Ralfo, nós temos o e-mail dele aqui, luiz com z, Ralfo com ph, @me.com. Repetindo, Luiz com Z, Ralfo com PH, tudo emendado em minúsculo, @me.com. Emerson do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Sérgio Silva, amigão nosso aqui da Bela Vista, frequentador também do Empório do Bacalhau, grande amigo nosso aí. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Empresas de autopeças são acusadas de combinar preço e prejudicar comprador. O CAD,
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, abriu nesta semana um processo administrativo para investigar possível formação de cartel praticada por 3 empresas do ramo de reposição de peças, Federal Mogul, Mali Metal Leve e KSPG Automotive Brasil. As 3 atuam tanto no mercado independente de reposição quanto no de peças automotivas originais. O processo envolve a comercialização de pistões de motor, bronzinas, camisas, pinos, bielas, porta-anéis, anéis e juntas de vedação e anéis de pistões de moto. De acordo com o órgão regulador, há evidências de que as empresas acordaram entre elas preços e condições comerciais para vendas tanto no mercado de componentes originais quanto no chamado aftermarket, de reparação independente. Segundo a denúncia, foram combinados percentuais e datas de reajustes, além de divisão de clientes entre elas. Além disso, o CAD diz ter indícios de que o trio compartilhou informações de mercado, proporcionando concorrência desleal em relação a outras fabricantes de autopeças. Os acordos teriam se dado por meio de reuniões presenciais, telefonemas e troca de e-mails entre 2004 e 2012, com envolvimento de 26 pessoas. O CAD ainda vai notificar as companhias para que apresentem sua defesa. O julgamento será feito pelo Tribunal Administrativo do Conselho. Procurada por UOL Carros, a assessoria da Mali prometeu enviar um comunicado oficial sobre o assunto, algo ainda não efetuado até a publicação desta reportagem. A KSPG confirmou ter sido notificada pelo órgão, mas disse que não iria se manifestar a respeito. Já os representantes da Federal Mogul não foram localizados. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Ex-integrante da cúpula do PCC é assassinado por presidiários no interior de São Paulo. Luiz Adorno do UOL, em São Paulo. 5 de dezembro de 2017, 14h34, atualizada em 5 de dezembro de 2017, 16h26. O detento Edilson Borges Nogueira, 44, identificado como Birosca e que já foi apontado por investigações do MP, Ministério Público, e da Polícia Civil como um dos líderes do PCC, primeiro comando da capital, foi assassinado na manhã desta terça-feira, 5, dentro do presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Nogueira já integrou a chamada Sintonia Final Geral, uma espécie de diretoria que, na hierarquia da facção criminosa, está situada logo abaixo de Marco Elianzer Bascamacho, o Marcola, apontado pelas autoridades como o líder máximo da organização. Uma fonte envolvida na investigação da facção criminosa afirmou ao UOL que Nogueira foi excluído da facção no início de 2017. Isso aconteceu porque sua mulher brigou com outros familiares de presos no ônibus que as famílias de detentos usam para ir de São Paulo até Presidente Venceslau para realizar visitas. Reprodução, TJSP. Edilson Borges Nogueira, 44, identificado como Birosca da facção criminosa PCC. Mas a exclusão da facção não teria sido a motivação do assassinato de Nogueira, segundo a autoridade ouvida pela reportagem. Isso porque na mesma penitenciária há outros ex-integrantes da facção, que também foram excluídos, convivendo sem problemas com os integrantes do PCC. A polícia e o Ministério Público ainda não sabem qual foi o motivo do assassinato, mas uma investigação já foi iniciada. Uma das hipóteses é que o crime esteja relacionado à função que ele exerceu na facção criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o detento foi morto durante o banho de sol, por volta das 9h10. Agentes penitenciários afirmaram à polícia que a ação foi rápida e fatal e que teve a participação de ao menos 3 presos, no raio 2 da penitenciária 2 da cidade. Danilo Antônio Cirino Felix, 29, e Gilberto Souza Barbosa Silva, 46, identificados como membros da facção, segundo investigações, vistos por agentes penitenciários na cena do crime. Silva, conhecido como Caveirinha, teria golpeado Nogueira com um estilete, enquanto Felix, vulgo Montanha, o segurava pelo pescoço e prendia suas mãos. Nogueira foi golpeado diversas vezes na região do tórax e no pescoço.
Ele morreu na hora. As defesas de Félix e Silva não foram localizadas pela reportagem. Segundo a Polícia Civil, ambos foram autuados pelos crimes de homicídio qualificado. A direção do presídio informou à polícia que iria transferi-los à penitenciária onde Presidente Venceslau, para que não haja risco de retaliações. Testemunha. Um agente penitenciário, que estava no mirante de observação do pavilhão, disse ter visto diversos presos fazendo exercícios de musculação na frente do banheiro coletivo, como de costume. Em dado momento, teve início uma luta corporal entre 3 presos, dos quais um deles é conhecido como Caveirinha, que estava sobre a vítima, fazendo movimentos como se estivesse o golpeando, enquanto o outro detento segurava a vítima pelo pescoço, disse o agente à polícia. O GIR, Grupo de Intervenção Rápida, foi acionado pela direção do presídio. Com a chegada do grupo, os detentos foram contidos e levados às celas. Foi feita a contagem nominalmente dos presidiários e, na sequência, o local foi isolado pela perícia da Polícia Civil. Os suspeitos de terem cometido o crime foram interrogados por policiais dentro do presídio. Procurada, a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, não se manifestou até a publicação desta reportagem. Advogados são condenados por ajudar o PCC. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Moradores questionam anos de aluguel pagos à família dona de cidade privada. Em Rio Tinto, Paraíba, a 52 quilômetros de João Pessoa, praticamente todos os moradores pagam aluguel. Há anos, essa herança passa de pai para filho, sem perspectiva de mudar. Com isso, a antiga terra de índios potiguaras ganhou o apelido de cidade privada. Os herdeiros do fundador do município dizem ser os donos de pelo menos 90% dos imóveis locais, que tem, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 23 mil habitantes. São mais de 5 mil moradores de casas construídas paralelamente à fundação da Companhia de Tecidos Rio Tinto, onde trabalharam muitas dessas pessoas ou seus antepassados. A fábrica chegou a empregar mais de 15 mil pessoas durante todo o seu funcionamento. A história começa há um século, em 1917, pelas mãos do sueco Herman Theodor Lundgren, que fundou tanto o município quanto a empresa. Os imóveis eram emprestados aos trabalhadores, que pagavam uma determinada quantia pela permanência no local. Os entrevistados pela reportagem não souberam precisar de quanto eram os pagamentos, mas disseram terem sido sempre valores baixos. Em meados dos anos 1960, a companhia doou as moradias a funcionários com mais de 10 anos de firma como indenização trabalhista. Esse privilégio, entretanto, foi para poucos. E gradativamente a fábrica diminuiu sua produção, até ser desativada, em 1983. O início da discórdia. A disputa imobiliária na região mobiliza os sucessores da família Lundgren contra moradores antigos que sonham serem donos de suas casas. Por muitos anos, estes pagaram os aluguéis sem reclamar ou questionar. Foi a partir de 2010 que as coisas começaram a mudar, segundo conta Josiberto Primo, integrante da Associação dos Moradores de Rio Tinto. Ele diz que algumas pessoas passaram a divergir dos pagamentos e foram ganhando apoiadores. Então se uniram para procurar a Companhia de Habitação da Paraíba, SEAP, em busca de uma solução para o impasse. A partir daí, várias audiências públicas foram organizadas. Um representante dos Lundgren diz que os atuais locatários pagam aluguéis de baixo valor e que a companhia, atualmente só atuante no setor imobiliário, tenta viabilizar meios para atender um anseio de parte da população interessada na aquisição dos imóveis. Em 2015, a discussão se transformou em inquérito civil no MPF-PB, que defende os trabalhadores, dizendo que essa situação fere o direito constitucional à moradia. O direito à moradia deles é cerceado. Fere-se o direito à moradia, que está posto no artigo 6º da Constituição, diz José Godoy Bezerra, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. O cadastramento socioeconômico realizado pela SEAP mostrou que mais da metade das famílias em Rio Tinto vive com um salário mínimo em lares chefiados por idosos. Pelo menos 22% deles são cadastrados em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família.
A suspensão dos pagamentos como forma de protesto já havia sido tentada em anos anteriores, mas a mobilização não teve à época adesão suficiente. Segundo o presidente da Associação dos Moradores de Rio Tinto, José Antônio Pereira, pelo menos metade dos locatários não está pagando o aluguel, mas sempre tem um ou outro que continua pagando, e isso a gente não pode impedir. Começaram a chegar cartas dos órgãos de proteção ao crédito, em consequência do não pagamento dos aluguéis, e alguns moradores também enfrentam ações de despejo por conta disso. Mas por enquanto, diz Pereira, elas foram revertidas por decisão judicial. O juiz entendeu que houve abuso, afirma. Estamos esperançosos de que ao final ganharemos o direito às moradias, já que a companhia construiu casas em terras da União, diz ele. Gastei o que tinha na reforma de algo que não me pertence. A imagem desperta boas lembranças do tempo em que ela e o finado marido trabalhavam na parte da produção. Mas hoje ela se revolta. Reclama de ter de pagar aluguel aos herdeiros dos antigos patrões e de não ter nenhuma perspectiva de deixar a casa para os próprios filhos e netos. Dos meus 78 anos de vida, 60 foram pagando o aluguel. Nunca atrasei nenhum dia sequer. Segundo a aposentada, nos anos mais difíceis, ela e o marido chegaram a deixar de comprar comida para não atrasar o aluguel. Assim como outros moradores de Rio Tinto, ela conta que precisou fazer reforma no imóvel para não ver as paredes ruírem. Gastei o dinheiro que não tinha para fazer uma pintura, rebocar uma parede. É difícil saber que nada disso nos pertence, mesmo tendo ficado pagando há tanto tempo. Na Rua do Sol, o também aposentado Euclides dos Santos, 62 anos, tem carnês de aluguel que se acumulam por mais de 40 anos. Com problemas cardíacos e diabetes, ele não pode mais trabalhar. Passa o tempo na porta de casa observando o movimento de vai e vem na rua. A casa de 2 quartos, cozinha, sala e banheiro, onde ele mora com a mulher, Anita Conceição, 58, e a filha, custa por mês R$80. Para Josefa de Souza, 62 anos, as reformas feitas no imóvel sem contrapartida da companhia ainda pesam no bolso. Gastei mais de R$30 mil em reformas, fiz empréstimo para melhorar a moradia, mas vivo com insegurança, diz. Será que realmente essas casas serão nossas ou continuaremos a pagar aluguel eternamente? Não é essa herança que quero deixar para meus filhos, embora tenha sido o que recebi dos meus pais, diz ela, que trabalhou na empresa por mais de 10 anos. MPF, nunca tinha visto uma cidade privada. O destino dos moradores de Rio Tinto pode mudar dependendo do resultado de um estudo técnico que vai ser feito pela Universidade Federal da Paraíba UFPB. O levantamento vai tentar responder se as terras em questão pertencem à União ou aos Lundgren, como eles alegam. É uma situação atípica. Eu nunca tinha visto uma cidade privada. E nunca tinha visto uma cidade tão mobilizada, afirma. Segundo o procurador, caso seja provado que as terras são da União, as áreas devem ser repassadas aos atuais ocupantes em um processo de regularização fundiária. Não sabemos ainda o alcance disso, tudo depende do resultado do estudo, afirma. Sendo realmente terras pertencentes à União, os moradores ainda poderão pedir na Justiça o ressarcimento do pagamento feito nos últimos 5 anos. O Ministério das Cidades também foi acionado para apresentar políticas públicas que visem resolver a situação dos moradores. Eu entendo que as pessoas que hoje pagam aluguel estão pagando sem saber se os Lundgren são os verdadeiros donos das terras. É possível que estejam pagando a quem não devem. O ideal é que o pagamento seja suspenso até que tenhamos uma definição, diz. Outro lado. Procurados pela reportagem por telefone, nenhum dos advogados da família Lundgren atendeu as ligações. Mas Walter Schumacher, diretor que administra o escritório da Companhia de Tecidos Rio Tinto, onde os moradores pagam aluguel, se apresentou como representante dos herdeiros dos Lundgren na cidade há 7 anos. Segundo ele, a família administrava 2.500 imóveis, sendo que 1.200 estão sendo reivindicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para uma reserva indígena, mas até a presente data as terras são fruto de um estudo. Ele também explicou que os outros 1.300 imóveis no centro da cidade são casas antigas locadas a ex-operários e não operários que pagam aluguéis de baixo valor. O diretor disse que a empresa desativou as atividades têxteis em 1990 e que atualmente administra o setor imobiliário.
Hoje existe um movimento por parte da população interessada na aquisição dos imóveis e a empresa está viabilizando meios para atender esse anseio, declarou Schumacher. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Agora vocês podem adquirir as suas canecas do Boteco Virtual diretamente pelo Mercado Livre. As canecas do Boteco Virtual são frutos da parceria com Awai Personalizados, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Para adquirir a sua, basta procurar por NetoCast no Mercado Livre e lá você encontrará as nossas canecas que ficaram bem bacanas, galera. Ficou muito legal mesmo. Aproveitem que todas as canecas estão com frete grátis para todo o Brasil e não sabemos até quando a promoção irá durar. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.